Oi pessoal, olha aqui um videozinho aqui que eu tô fazendo pequenininho pro meu canal. Deixa eu ir pra frente um pouquinho aqui. E eu queria comentar uma coisa hoje que eu achei muito importante, achei assim que deve a pena a gente comentar, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 1 ali, diz assim que portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? Então, para quem anda com Cristo Jesus, na versão do Almeida, né? Ou aqueles que estão com o Messias, aqueles que estão com o ungido, aqueles que estão né, com Cristo, nenhuma condenação há. Veja bem, é o Paulo escrevendo aos Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há, nenhuma. É muito importante frisar esse nenhuma, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Mas o que é a carne? Né? Porque não é só andar em Cristo, mas não anda em Cristo segundo, que não anda segundo a carne. Agora, é interessante nós frisar isso aí, por quê? Porque quando nós vamos lá no apóstolo, lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 a 21, ali fala sobre as obras da carne. Né? O que é as obras da carne ali que fala em Gálatas, ali que está dizendo para nós? Então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutinarias e coisas semelhantes a essa. Então, aí nós vemos então que nenhuma condenação há com quem anda em Cristo, que não anda segundo a carne, segundo esta passagem aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 19, né? E outras iguais semelhanças. Nós podíamos aqui comentar sobre cada uma dessas citações aqui, né? De prostituição, de impureza, de lascívia, de idolatria, de feitiçaria, de inimizades, de peleja, de dissensão, de heresias, de homicídio, de bebedice, glutinaria, né? Que é comidas, né? Então, a gente podia conversar sobre cada uma delas, mas não é esse o objetivo. O objetivo aqui que eu quero dizer para vocês que esses são as obras da carne, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Vocês entenderam agora a diferença? Mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há, nós poderíamos dizer de outra forma, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo segundo o Espírito, né? Não segundo as obras da carne, que foi aquelas que eu já citei, mas para aqueles que andam segundo as obras do Espírito, que é caridade, que é o gozo, que é a paz, que é a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, contra essas coisas não há lei, não há nada que se possa aqui dizer, né, contra elas, falar contra elas. Então, para ter uma vida espiritual, nós precisamos entender que Deus é espírito e importa que os seus seguidores sigam ele em espírito e em verdade, porque a própria palavra diz que é impossível que ele minta. Então, nenhuma condenação há para essas pessoas que não andam segundo a carne. Mas vocês veem que a maioria das pessoas não presta atenção quando lê este versículo sobre esta passagem. Nós poderíamos ir até mais longe. Nós poderíamos citar, por exemplo, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 18. Ali de Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 a 18. Principalmente eu quero me reter no versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de nenhuma maneira tirou do meio de nós, cravando na cruz. É que eu te fiz aqui umas anotações que é essa, por isso que eu tive que passar por cima aqui. Então, havendo riscado a cela que era contra nós contra as ordenanças, no qual de maneira
de alguma maneira nos era contrária e nos tirou do meio de nós, cravando na cruz. Bom, gente, então eu vejo muita gente hoje querendo viver aquilo que era para os hebreus. O pessoal não consegue entender que houve uma mudança do Velho Testamento para o Novo Testamento, e que não há, na verdade, uma nova aliança com os gentios. Houve uma nova aliança com o povo hebreu, e nem eles entenderam essa aliança até hoje, muitos deles não entenderam. Claro que eu estou falando daqueles que leem pouco, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que a dívida que tinha com nós, aquela dívida, foi cravado na cruz, foi riscado, você é livre hoje, entende? Então, não há nenhuma condenação para você que anda em Cristo, não há condenação de lei, não há condenação de nada, você é uma nova criatura em Cristo, Ele te tirou das trevas, te levou para o reino do Pai, o reino de Deus, o reino, né, de Cristo, ali, e esse reino está dentro de você, começa dentro de você, é através da palavra. Então, nós vemos ali então que na cruz Ele cravou tudo. Quando nós vemos lá em Romanos 5,13, onde fala que a lei lembrava o pecado, mas agora nós vimos em João 16, do versículo 7 ao 13, que quem nos lembra do pecado hoje é o Espírito Santo. Ele nos lembra do pecado, da justiça e do juízo. Mas até a vinda de Cristo era a lei. Por isso que muitos querem citar a lei hoje, dizer não, mas a lei tem que existir porque a lei lembra o pecado. Não, a lei não lembra mais o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, a lei acabou tudo. Agora, quando Ele subiu, Ele disse, eu vos deixo um novo espírito. E Ele vos lembrará do juízo, da justiça e do pecado. Então, quem lembra agora é o Espírito de Deus, que nos lembra então isso. Então, Paulo nos dá um conselho em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim para nós, né? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão, ou seja, da lei, né? Nós temos que estar firme, porque Ele nos libertou disso. Ele nos tirou de toda aquela velha doutrina que tinha antes. Não, por que fazer um Novo Testamento, né? Por que fazer uma nova aliança, se aquela era boa? Não é isso? Não havia necessidade. Então, não há condenação. O próprio apóstolo Paulo, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, em espírito. Não existe isso. Entende? Então ele nos libertou. Em Gálatas 5:1 diz que para nós estar firme, que Ele nos libertou. Ele nos libertou da lei. Em Cristo somos nova criatura, entendeu? Para não meter de novo debaixo desse jugo desigual. Porque é um jugo desigual, porque quem cumpre a lei vai ter que cumprir toda a lei, né, pessoal? Vamos pegar um exemplo aí que é muito debatido nas redes sociais aí. A questão do sábado, por exemplo, né, que tem tantas regiões que defendem. Vamos pegar o problema. Então vamos lá para Êxodo capítulo 31, versículos 16 e 17. Lá diz o que? Portanto será um estatuto perpétuo, para sempre, entre o povo de Israel e Deus. Agora eu te pergunto, você é israelita para seguir o sábado? Não é, né? Aquilo era para Israel. É um acordo que Deus fez com Israel. E você lá no versículo 17, assim, porque Deus fez a sua obra em 6 dias e no 7º Ele descansou. E aí o pessoal não leu o que diz o resto, né? Mas lê lá para você ver o que diz o restinho lá. Ele continua, entendeu? Aquele versículo ninguém cita. Continua o versículo lá. Deu o versículo 17 para ver o que diz lá. Então diz assim, Êxodo 31, versículo 17. Lê todo ele até o final. Você vai ter uma surpresa lá. Então diz assim, lá que Ele nos libertou. Nós somos nova criatura. Nós nascemos com Cristo. Aí eu pergunto para vocês, para quem é que Ele fez a nova aliança? Foi com os gentios ou foi com o povo dele, os hebreus? Com os hebreus. Onde é que entra os gentios aí, gente, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz o qual nos fez tão bem capaz de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, da lei, né? Mas de espírito, porque a letra mata, né? Porque a letra mata. O que era a letra?
a lei, mas o Espírito vivifica. Você pode também ler lá em Hebreus capítulo 9, versículo 15, 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6. Então, ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, tá? Então, gente, você vai nesses lugares por aí, o pessoal está pregando o quê? Está pregando o Velho Testamento, a Velha Aliança, estão pregando tudo da lei, e pior que glorificam, dão glória. Parece assim que não entende a Bíblia, parece uma coisa maravilhosa, mas vocês veem que isso aí, tudo, meus irmãos, já não devia ser mais pregado, porque o Velho Testamento era para o povo hebreu, para nós hoje é o Novo Testamento. Ah, mas tem muitas coisas boas no Velho Testamento. Claro que tem exemplos bons, tu pode usar, tu pode debater sobre aquilo ali, tu pode até fazer uma pregação sobre aquilo ali, mas agora, aquelas mensagens que estavam para o povo de Israel, será que vale tudo, se a gente pegar tudo, se aquilo vale para nós? Né? É a questão do olho por olho, dente por dente, né? Que está lá no Velho Testamento. Será que isso vale para nós hoje? Então é isso que eu quero lembrar vocês. Eu sempre lembro que eu prefiro mais uma mensagem que fala cristocêntrica, que fala de Cristo, que fala do Messias, que fala de amor, que fala de salvação, que fala que se você seguir o Pai, nenhuma condenação há para você, que foi Paulo escreveu em Romanos 8:1, para aqueles que estão em espírito, com o Pai ligado, porque hoje é tudo espírito, hoje não é mais matéria. Esse pessoal que anda pregando aí sobre materialismo, né? Isso aí sobre calvinismo materialista, isso aí tudo, pessoal, isso aí não acredite ser doutrina de Deus, porque o Messias não ofereceu isso. Se adora o Pai em espírito, não em matéria, materializar o espírito, né? E espiritualizar a matéria é o que se faz hoje, é o que é condenado. Vocês entendem? Então, para vocês terem uma ideia assim, ó, Hebreus 7, capítulo 7, versículo 25. Cristo pode nos salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 7, versículo 25, diz que Cristo pode nos salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Gente, Cristo não é Deus. Cristo é o Filho de Deus. Ele mesmo disse que vê o Pai vê a mim, mas não é porque ele era Deus, é porque em João capítulo 1 diz que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Deus usava a boca dele para transmitir a mensagem. Então quando ele falava era Deus que falava, mas ele era o Filho, tanto que ele diz: Pai, por que me abandonaste na cruz? Se ele era o Deus, por que ele pediu para o Pai? Vocês entendem? E ele não usou ser igual ao Pai. Então ele era o Filho, ele era o Verbo que estava entre nós, que habitou entre nós, e quando ele falava aquilo que o Pai queria falar. Por isso que quando ele olhou para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, ele disse: vós tem por pai o diabo, né? Não era Deus, porque se fosse Deus, se fosse o Pai Celestial, eles reconheceriam. Então o próprio Messias diz para o sacerdote, que seriam os pastores daquela época, que o pai deles era o diabo. Tá lá? Se você quiser ler o Mateus 23, você vai encontrar tudo isso. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vivendo em espírito, não na carne, não na prostituição, não na impureza, não na lascívia, não na idolatria, na feitiçaria, na emulação, nas pelejas, nas dissensões, na heresia, na inveja, homicídio, bebedice, glutinice e outras coisas. Não existe, gente. Tudo isso que você tem aqui é da carne. Mas agora, se você vive em espírito, você vive na fé, você vive no gozo, você vive na bondade, na mansidão, você entende? Isso é andar na fé, é andar em espírito com o Pai. Então, quando nós vemos lá, quando nós vemos que Paulo fala sobre isso, a gente fica pensando, né? Por que tem muita gente hoje que quer voltar a viver aquela velha doutrina que o próprio Deus já terminou? Se você ler 2 Coríntios, capítulo 3, ler todo ele, você vai ver que ali foi abolido tudo. O maior ódio dessas pessoas que eles têm de Paulo é que Paulo fala sobre essas coisas, os outros apóstolos não falaram. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, se você ler Atos Apóstolos, capítulo 9, aqui, eu vou ler para vocês aqui,
Eu ia aqui pegar minha Bíblia, que até agora não tinha pego minha Bíblia ainda. Atos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 15 e 16, diz o quê? Diz assim, ó. Disseram-lhe, porém, o Senhor, vá, porque este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Dos reis para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, Paulo foi escolhido pelo próprio Messias para ser o pregador dos gentios, para pregar para os israelenses, para pregar para os reis da terra. E ele cumpriu, ele fez. Não fez? Fez. Entende? Agora, qual é a nossa missão hoje? A nossa missão é dizer que o Cristo é a própria igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Cristo é a própria igreja. Nós somos o corpo dessa igreja. E nenhuma condenação há para nós que vivemos em Cristo. Não importa o que digam, não importa o que fazem. O que importa é o que está escrito. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, seguindo de forma espiritual. Entende? Espiritual. Então, era esse o recado aí. Um abraço a todos que vão ver esse vídeo aí e pode compartilhar à vontade se você quiser.